Olá, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2026, aniversário da dona Marta Panunzio, minha mãe, que está completando com muita lucidez e com muita vivacidade 88 anos de idade. Então, parabéns, dona Marta. Muitos outros anos de vida, né? De lucidez e longevidade, saúde, numa família em que as pessoas morrem cedo e caducam logo. Tá? Um beijo, mãe, para você. Gente, olha, vamos começar aqui falando sério. Ontem, na volta dos trabalhos parlamentares, a Câmara e o Senado deram um exemplo do que não se faz num país matizado por profundas desigualdades como é o Brasil. Inventaram lá uma licença-prêmio que a cada 3 dias consegue um dia de folga para funcionários do Poder Legislativo. E não foi só. Permitiu a eles também, os que têm cargos em comissão, cargos de chefia, de direção, ganhar adicionais que chegam a 100% da gratificação padrão. Ou seja, eles vão poder receber acima do teto constitucional, vão ganhar mais, inclusive, do que os deputados federais. E isso num país em que a escala 6x1 é vista ainda como aberração por essa gente, especialmente o patronato do Centrão, que é extremamente reativo e mais, reacionário, né? Mas ontem o Hugo Motta, o coronelzinho da Câmara Federal, deu demonstrações de que quando o assunto são os interesses internos, corporativos do Poder Legislativo, aí tudo bem, pode estuprar o orçamento e tudo mais. E assim, Hugo Motta vai cavando a sua sepultura, né, para logo, logo ele ser depositado no lixo da história como aquele que foi incapaz de conter medidas insensatas como essa, né? É de revoltar todo mundo. Você pode hoje sair da cama de mau humor e chegar lá no seu trabalho já avisando por quê. Porque não é sério. Esse nosso país não é sério. Quando você tem uma elite política como essa, que quer estuprar o orçamento da União, que quer estuprar os limites constitucionais, para quê? Para estabelecer capelinhas, sinecuras dentro do Serviço Público Federal, aí é para a gente ficar muito bravo mesmo, tá? Então, espero que você compartilhe da minha indignação e faça valer a sua voz. Espalha para todo mundo. Chega lá no seu trabalho e comenta com isso. Você viu que absurdo o que o Hugo Motta fez? E, né, a escala 6x1, aqueles pruridos todos. Mas os apaniguados lá de Hugo Motta vão poder trabalhar 3 dias e folgar 1. Além das folgas normais. Portanto, aí a jornada 6x1 na Câmara, que nunca aconteceu, nunca, nenhum dia da história da República, ela finalmente é inaugurada com mais essa mácula aí, tá bom? Esse é um dos destaques da edição de hoje, temos várias coisas aqui. Avança no Superior Tribunal Militar, por exemplo, o processo que deve tirar a patente de Bolsonaro e dos outros oficiais golpistas que foram condenados por causa da trama do 8 de janeiro, tá? E, enquanto isso, né, várias instâncias parlamentares continuam se debatendo pela aprovação de uma CPI para poder analisar esse escândalo do Banco Master, né? Esse escândalo que, em termos de qualidade moral, supera em tudo que eu, por exemplo, ao longo de 45 anos de jornalismo, vi, inclusive lá em Brasília, né, onde fui correspondente durante 23. Nunca vi tanta pouca vergonha no Congresso quanto o que está acontecendo agora, sabe? É descarado. Os parlamentares perderam completamente a vergonha. Eles lidam com o dinheiro público como se fosse dinheiro deles. Corrompem gente lá na base das prefeituras, fazendo acordos com prefeitos para receber essas emendas PIX, né, para que uma parte do dinheiro volte para o bolso deles. É o que o ministro Flávio Dino tem mostrado todo santo dia lá no Supremo Tribunal Federal, quando diz que o artigo 37 da Constituição tem que ser observado e cumprido. Rastreabilidade, transparência, eficiência nos gastos do setor público. Não é nada do que o parlamento brasileiro está fazendo, tá? E aí fica aquela história. O Ulisses Guimarães dizia que o Congresso de amanhã sempre será pior do que hoje. No caso do Brasil, essa máxima se transformou numa verdade absoluta, né? Porque a cada vez que é renovado a composição da Câmara e do Senado, eles acabam piorando a qualidade da representatividade, né? A ponto de esquecer que estão ali para representar o povo, né? Perderam totalmente a vergonha. É um esculacho a maneira como esse coronel lá do sertão está gerindo a Câmara dos Deputados como se o dinheiro fosse deles, né? Em todos os sentidos. Na apropriação das emendas, na distribuição de privilégios, na formação de sinecuras, no estabelecimento de vantagens que estão além do teto constitucional. Vamos falar sobre tudo isso hoje com o Kleber Lourenço e com o Lula, que daqui a pouquinho vão estar conosco aqui. Mas antes eu tenho uma conversa todo dia aqui com o meu amigo Alex Amorim, meu personal advisor desportivo. Bom dia, Alex.
Bom dia, Tudo bem? Panunzio. Bom dia a todos. Parabéns para Marta Panunzio, sua Muito mãe, que obrigado. sempre acompanha a gente aqui, Panunzio. Então, vamos nessa, Panunzio. Como você está? Aliás, ela deve estar na audiência aí, viu? Ela está sempre teclando aí. Não dá tempo de ver aqui, mas... Bom, eu estou bem, mas estou meio irritado com essa história de parlamentar inventando privilégios indizíveis, né, ô Alex? Pensa bem, nós estamos na iminência de uma reforma administrativa, tá? A reforma administrativa, essa direita horrorosa brasileira, quer fazer para quê? Para conter gasto social. Diz que o Estado brasileiro não pode gastar com pobre, né? Agora, com privilegiado e rico, pode. Privilegiado e rico, pode. Mas vamos falar de política aqui, não vamos começar o dia falando de futebol, porque senão o fígado da galera já amanhece cheio de fel e não vai ser legal. Aliás, eu nem sei se o fel é produzido no fígado, viu? Mas vocês entenderam, né? É uma metáfora. Sim. Conta pra nós do mundo do futebol, Alex, como é que vamos? Certo, Panunzio. Hoje teremos a segunda rodada ali do Campeonato Brasileiro e vai ter alguns jogos importantes para essa rodada. Teremos o Flamengo Internacional, também teremos o jogo entre Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Peraí, calma. Vamos lá. Dá uma de Milton Neves aí. Dá o seu palpite aí para cada um desses jogos aí, pra gente conferir amanhã, Alex. Sim. Flamengo Internacional, eu creio que vai ser uma vitória do Flamengo, que está na péssima fase, mas eu creio que o nosso Mengão dará a volta por cima, Panunzio. Red Bull Bragantino... Como é que o Flamengo pode estar numa má fase, tendo saído de uma campanha pela Libertadores como que ele fez no ano passado, Alex? Então, Panunzio, antes de a gente voltar ali pra artezinha, o Flamengo começou mal o Campeonato Carioca, por quê? Porque eles começaram com os garotos do Sub-20 ali do time e veio numa fase, tava até brigando ali pelo rebaixamento. O Felipe Luiz, que é o treinador da equipe carioca, trouxe o time titular ali pra tentar se reerguer e deu certo. No primeiro jogo ganhou do Vasco por 1-0 e a má fase começa por quê, Panunzio? Com o time principal, ele já igualou três derrotas na temporada e no que aconteceu em 6 meses do ano passado, que foi as derrotas ali pro Bayern de Munique, pro Cruzeiro no Brasileirão e pro Central Córdoba ali na Libertadores. Então a má fase do Flamengo é pelo vice que aconteceu no domingo e também pela má fase ali no Campeonato Carioca e também não tá mostrando um bom futebol. É porque os torcedores, assim como eu, que tô acostumado a vencer, quando o time tá ruim, Panunzio, eu gosto de reclamar também. Então eu entendo um pouquinho a torcida do Flamengo. Muito bom. O torcedor do Flamengo também tem pouca coisa para reclamar, né? Porque são todas novidades. O ano passado foi bom para eles pra caramba, né? E foi ruim para os times que eles eliminaram, nos vários, entre eles o Palmeiras, né? Sim, para mim também. Que tristeza, hein, Alex? Que tristeza. Dia triste. Vamos lá, Panunzio, voltando para Alex, agora, mas me conta uma coisa. Eles entraram no campeonato no Rio de Janeiro. Por que chama campeonato carioca e não campeonato fluminense, hein? É só da cidade do Rio de Janeiro? Então, tem um campeonato carioca. É que eu não entendo, eu sendo sincero, Panunzio, eu não entendo como funciona o campeonato carioca, que eles dividem em 2 módulos para depois ser a final do campeonato estadual. Então, eu não entendo muito bem, mas a gente vai procurar saber por que não chama o campeonato fluminense e a gente traz ao longo do Desperta dessa semana, Panunzio. Tá bom, coisas da engenharia do futebol, né? Sim. Mas aí o Flamengo resolveu jogar com o time do Sub-20, é isso? Isso. E a maioria dos clubes cariocas. A maioria dos times cariocas começaram, se eu não me engano, o Vasco apenas começou com os titulares ali, mas eles meio que fazem isso porque como a temporada de 2026 é um pouco mais longa, eles trazem esses atletas mais jovens para dar oportunidades e meio que descansar ainda mais os titulares, que ao longo da temporada vai ter jogos importantes aí, Panunzio. Muito bom. Temos mais, tem uma tabelinha, né? Vamos voltar lá para a tabelinha com os palpites do Alex, que costuma errar mais do que acertar, ou é o contrário? É o contrário. Alex. Certo. Vamos continuar, Panunzio. Teremos o Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Eu creio que será um empate ali, jogando em Bragança Paulista. Teremos o jogo entre Remo e Mirassol. Eu creio que na vitória do Mirassol ali, que está fazendo uma grande campanha. Teremos o clássico São Paulo e Santos, Sansão. Eu creio que o São Paulo pode vencer novamente o Santos, jogando ali na Vila Belmiro. Teremos o jogo entre Grêmio e Botafogo, um empate ali para equilibrar as coisas. E entre Palmeiras e Vitória, eu não serei clubista e o Palmeiras vencerá essa partida jogando na Arena Barueri, Panunzio. Muito bom. Então amanhã a gente vai conferir os resultados, tá, gente? Amanhã que vocês não percam, Vamos aqui na abertura do programa a gente confere. Vamos Só nessa, isso, Panunzio. Alex? Só Estamos isso. com o noticiário pronto? Beleza, Sim, maravilha. bom Obrigado, programa. Alex. O Alex segue conosco aqui porque ele é o comandante dessa barca. Ele é o homem que faz a direção de TV aqui com muita eficiência, tá? Eu não sei o que você acha dos comentários dele de futebol. Eu gosto. Mas eu tenho que repetir aqui que eu não entendo nada de futebol. Não tem nenhum time do coração, tá?
Por falar nisso, Alex, aparece aí que eu tenho uma notícia para você. Aparece aí, por favor. Cadê você, Alex? Aparecendo. Alex, Tava... É que toda vez que eu chamo ele tem que retocar a maquiagem, que demora um pouquinho. Sim. Alex, o Uberlândia Esporte Clube, meu time do coração, o Verdão, o Periquito, Sim. ganhou de 3-0. Contra De quem? um time, não sei, deve ser um time muito ruim das pernas, viu? Mas está lá no Campeonato Mineiro aí, né? A gente tinha conversado um pouco, às vezes, eu não tenho time de futebol, então eu falo que torço para o Uberlândia. É um time duro de torcer, viu? É pior do que o Palmeiras, tá? Sim. E a gente vai acompanhar o Uberlândia Esporte Clube ali jogando a Copa do Brasil este ano. Tomara que chegue bem longe para a alegria do Fábio Panunzio. Não, mas eu ficaria mais contente se acompanhasse o Praia Clube no vôlei, por exemplo, que é espetacular, porque o futebol lá em Uberlândia não dá camisa para ninguém, viu? Sim. Beleza. Maravilha, Alex. Gente, vamos ver a meteorologia antes dos destaques no nosso site, para que você saiba. Olha, hoje vai ser um dia de chuvas aí pelo Brasil, né? Nós temos uma mancha aqui, olha, sobre o Mato Grosso do Sul, que é uma mancha de clima tempestuoso, né? E nós temos, né, toda essa área verde aqui, olha, principalmente no norte da Bahia, depois o oeste baiano, todo o estado de Minas Gerais, até o centro do estado de São Paulo, caminhando pelo Paraná e Mato Grosso do Sul, nessa chuvarada aí. Aliás, já não era sem tempo, né? Porque choveu muito pouco esse ano, e algumas cidades como São Paulo, que estão estranguladas na sua capacidade de obter água para servir para a população, se valem e muito dessas chuvas de verão aqui, porque ela repõe nos reservatórios. Esse ano tá crítica a coisa, né? Como está chovendo agora, provavelmente a população da cidade só vai sentir os efeitos quando voltar a seca, depois do meio do ano, porque toda a água que vai servir a Grande São Paulo está sendo acumulada nesse momento nos reservatórios, que estão muito baixos, tá? É isso aí. Vamos lá então, para a gente conferir como é que está aqui. Vamos ver nos alertas meteorológicos o que nós temos hoje. Nós temos aqui um alerta severo de onda de calor lá no Rio Grande do Sul. Está estacionada aqui essa onda de calor sobre cerca de 500 municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né, onde efetivamente está fazendo um grande calor. Também temos alerta de tempestade aqui para Santa Catarina e o sul do Paraná. E temos mais um alerta severo aqui na região de Brasília e de Goiânia, tempestade, tá? É a época do ano de acontecer isso mesmo. E agora vamos ver as temperaturas, como é que vai ser a temperatura na capital do seu estado, começando por Porto Alegre. Calorão lá, 34 graus de calor, 21 graus a mínima, muitas nuvens no céu, né, o que ajuda a atenuar um pouco, porque senão o pessoal estaria virando churrasco em praça pública em Porto Alegre. Em Florianópolis, a máxima será de 27, nuvens, pancadas de chuvas isoladas. Aqui em São Paulo está chovendo, né? O dia amanheceu com garoinha, pancadas de chuvas isoladas, com máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro continua o calorão, 33 graus Celsius, também chove, trovoadas isoladas, e a mesma coisa deve acontecer em Vitória, onde a temperatura não passa de 32. Em Belo Horizonte também vai fazer bastante calor, nós vamos ter hoje lá 28 graus Celsius. Agora para o centro-oeste aqui, começando por Brasília. Em Brasília, nuvem, chuva isolada, máxima de 29. Em Goiânia, máxima também de 29, com a mesma previsão do tempo. Aqui o bicho pega, olha, aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Olha só, vamos ver a previsão aqui para Campo Grande. Não sei se você está vendo aí a letrinha miúda da minha tela, mas se não está, não tem problema, porque eu leio para você. Campo Grande terá muitas nuvens, pancadas de chuva, possível queda de granizo, temperatura máxima hoje mais fresca do que de costume, em 28 graus. Em Cuiabá, em compensação, calor de sempre, 33 graus, chuva isolada é a previsão para o dia de hoje. Aí vamos para Porto Velho, onde a temperatura vai chegar a 31 e pode chover à tarde. Em Rio Branco, a mesma coisa, 33 graus de máxima. Manaus agora, Manaus terá 32 graus, nuvens, pancadas de chuva isolada. Em Boa Vista, Roraima, não chove, tá? Dia hoje de sol lá, com algumas nuvens no céu. Temperatura máxima de 35 graus. Em Macapá, 32. Em Belém, 33 graus. E em Palmas, no Tocantins, também chove bastante, 32 graus de temperatura máxima. São Luís do Maranhão terá nuvens e possibilidade de chuva isolada. Só tem duas capitais do Nordeste hoje com previsão de chuva, tá? São Luís e Teresina, né? Então, São Luís teremos 32 graus Celsius de temperatura, em Teresina, calor de 31 graus. Gente, não está mais fresquinho do que de costume, lá o BR Obró, a estação do ano em que a capital do Piauí ferve?
Tá ameno, hein? Nós não tivemos esse ano, acho que nenhuma anotação ainda de temperatura aí perto dos 40 graus, tá? Bom, vamos lá, continuando aqui. Fortaleza vai ter... Agora, todas as capitais do Nordeste não tem chuva, dia lindo de praia, tá bom? Em Fortaleza terá nuvens no céu, máxima de 31. Em Natal, muitas nuvens e máxima também de 31. Em João Pessoa, 32. Em Recife, 32. Em Maceió, 32. Em Aracaju, 32. E finalmente Salvador, 24 graus. Quem está no Nordeste e tiver tempo, os boletos pagos, a vida ganha, pode aproveitar o dia de hoje que vai dar boa praia, né? Que dera, hein? Já pensou? Você poder ser funcionário da Câmara e tendo trabalhado 3 dias na semana passada, ganharia hoje um dia de folga. Presente do coronel Hugo Mota, o minúsculo, aquele presidente que só faz por si e pelos seus. Presidente do poder, né? É isso aí. Vamos para os destaques, então? Aqui no site do ICL, tá aí, olha as manchetes, aqui o banner nosso do Mapa da Mina, que continua aberto lá para você rever as previsões, as projeções do Eduardo Moreira para esse ano, tá? No nosso canal do YouTube. E aqui a manchete principal. Convocação de Daniel Vorcaro, dono do Master, a CPI do INSS é adiada. Os advogados falaram que não daria tempo, né, porque receberam a citação só no fim de semana, e aí não daria tempo para articular o transporte, essa coisa toda. No fim das contas, vai acabar acontecendo esse depoimento por videoconferência, né? E ontem nós tivemos aqui, enquanto a gente estava com o jornal no ar aqui, a Polícia Federal estava lá no Rio de Janeiro, batendo na porta do ex-presidente da Rio Previdência, aquele que deu quase R$1 bilhão dos funcionários públicos do Rio de Janeiro, da aposentadoria dos funcionários públicos, para esse banqueiro ganancioso e corrupto chamado Daniel Vorcaro, né? E aí agora está uma disputa lá em Brasília, porque tem 3 pedidos de CPI, 2 deles já, beleza, chegaram ao número máximo de assinaturas, mas tem 2 presidentes de poder ali, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, sentadinhos em cima desses pedidos de CPI. Então por ali não rola, talvez saia pelo Congresso Nacional, porque ali a regra da fila de CPIs é uma regra diferente, né? Mas vamos continuar aqui com as manchetes aqui, então. O presidente da Rio Previdência já foi preso, fico aqui com a indagação. Quando é que o Cláudio Castro vai para a cadeia? Quando é que o Cláudio Castro vai para a cadeia, né? Porque, afinal de contas, tudo isso passou pela mesa do governador do Rio de Janeiro. E outra, anota aí, quando é que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, vai pagar pelo seu comportamento durante esse processo estranhíssimo de compra de um banco quebrado, né? O lobby funcionou, que é uma maravilha, e o governador é tido como inviabilizado. Mas na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a CPI que se pretende instalar ali também não está fácil. Eu conversei ontem com o deputado Chico Vigilante, que é um excelente parlamentar, e ele me falou que está todo mundo lá do governo, da bancada do Ibanez, os deputados do Centrão, tentando embarrear a CPI lá e que provavelmente não sairá do lugar, tá? Em compensação, o Chico Vigilante me mostrou ontem uma joia, uma pérola que está lá na justificativa do projeto de lei que o governador enviou, o governador Ibanez Rocha enviou para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e o Will Bank, né, aquele banco que quebrou no finzinho de janeiro, é apresentado como se fosse assim a última Coca-Cola gelada do planeta, capaz de tudo, de renovar enfim, renovar o próprio banco, né, entrar por canais que o banco tradicionalmente não entraria, e era uma arapuca, porque estava quebrado, como tudo o que o Master colocou à disposição do BRB para botar a mão no dinheiro dos incautos, dos contribuintes de Brasília e também do Brasil. Só para lembrar, quando a gente fala de Brasília aqui, nós não estamos falando de dinheiro do contribuinte de Brasília só não, tá? Estamos falando do seu aí também, que não mora lá. Você pode estar em Manaus, em Boa Vista ou em Porto Alegre, tanto faz. Uma parte dos impostos que você paga, 25 bilhões por ano, vai subsidiar o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Esse Fundo Constitucional é um presente que o Brasil dá a Brasília, porque ela hospeda a capital da República, tá? Continuando aqui com os destaques do nosso site, olha só, vem aí, daqui a pouco o Kleber vai contar pra gente, né, o processo que deve, se tudo der certo, caçar a patente de Jair Bolsonaro, esse militar desonrado, e dos generais que o seguiram na sua empreitada golpista, tá? E
boas notícias aqui. O relator do caso é um quanto mais expulsador de maus militares, tá? Então, o Kleber vai trazer para nós daqui a pouco um levantamento mostrando como é que o relator desse caso lá no Superior Tribunal Militar agiu até agora, tá bom? E eu já vou antecipar, porque tá aqui, olha, na manchetezinha aqui por último, olha, embaixo aí, de tudo, relator do processo de Bolsonaro no STM votou pela perda de patente em 5 de 6 casos, tá? Eu vou dar uma passada rápida aqui pelos outros destaques, porque eu estou louco para conversar com o Kleber, que já está lá posicionado na nossa redação. Olha, lá na Câmara dos Deputados, depois da gracinha do Hugo Mota, né, dando de presente uma folga a cada 3 dias para os marajás da Câmara, agora é a vez de lembrarem, né, que professores existem, né? E de propor também uma redução de jornada para 30 horas semanais, porque, afinal de contas, não há nada tão exaustivo quanto ser professor no Brasil durante o dia de hoje. E por falar em escala 6x1, aqui nessa outra manchete, olha, nós vamos saber por que as empresas privadas, muitas delas, já praticam algo mais humano, menos desumano do que a jornada 6x1, que é a jornada padrão no Brasil. Temos uma outra manchete aqui, olha, Câmara aprova um reajuste de 9,25 e licença compensatória para servidores do Legislativo. É isso aqui que eu estou chamando do fim da jornada 6x1, aliás, que nunca existiu lá em Brasília, né? Para que os nababos dos apaniguados e dos apadrinhados de gente da qualidade de um Hugo Mota possam se refestelar de tanto trabalhar pouco e ganhar dinheiro sem travas, né? Sem travas, sem limites constitucionais, tá bom? E, pessoal, por último de tudo, vocês viram a história daqueles 2 monitores de uma escola cívico-militar lá em Caçapava, na divisa quase na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, que foram escrever na lousa, escreveram tudo errado. Vou mostrar para vocês o vídeo, Alex. Posiciona para mim o vídeo, por favor, porque se você não viu, você vai ver, é inacreditável o nível de analfabetismo aí, de militares que entram em sala de aula arrogando a condição de mestres lá, de monitores das turmas de alunos, ensinando a eles ordem unida e ensinando principalmente a escrever no idioma estranho. Talvez seja nibiruês, talvez seja ratanabense, português aqui não é. Mostra aí o vídeo para nós, Alex, por favor. Militares reformados. Os monitores passaram a ensinar a Ordem Unida, um conjunto de movimentos padronizados comuns da Polícia Militar. Da TV Globo lá no Vale do Paraíba. Esse que está falando aí chama Tenente Jefferson. Tenente Jefferson, que está aí fazendo proselitismo para alunos em sala de aula, né? Com esses seus gestos de mão aí que você está vendo. Olha lá, descansar com C cedilha. Continência. O cara é militar e não sabe escrever continência, não sabe que tem um N aí, né? Então, tá aí o registro e esse, olha, batendo continência aí, esse é o Tenente Jefferson. Antes de ser monitor de analfabetismo dessa escola cívico-militar, quem era o Tenente Jefferson? O Tenente Jefferson foi candidato a vereador pelo PL, né, pelo Partido Liberal, o partido do golpe no Brasil, o partido do Bolsonaro, tá? E agora está fazendo proselitismo em sala de aula em nome de um projeto do governador do estado de São Paulo, que é exatamente isso, levar a filosofia da caserna. Essa aí, que fala alto, mas escreve baixo, né, para dentro da sala de aula. Volta para mim aqui. Um absurdo esse negócio. Continência, descansar com C cedilha. Você já descansou com C cedilha alguma vez na sua vida? Kleber Lourenço, cadê você, meu filho? Bom dia. Vamos dar bom dia pro pessoal aqui. Bom dia, Kleber. Tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia à comunidade do ICL. Tudo bem? Tudo jóia, Kleber. E com você? O Kleber é o homem que mais trabalha no Brasil, tá? A jornada dele é 7x0 e 24x0 também aqui do ICL. Porque ele produz muita matéria e ele me obriga a dar um espaço enorme para ele aqui no jornal, porque todos os assuntos dele são bem apurados e são importantes, né? Vamos lá, quer começar por onde, Kleber? Vamos começar pelo principal assunto, acho que do dia ali de ontem, que foi ali principalmente o Ministério Público Militar, que enviou os pedidos de perda de patente não só de Bolsonaro, mas de mais 4 oficiais que foram condenados na tentativa de golpe ali do Estado do 8 de janeiro. Esse inquérito que vai começar, esse julgamento que vai começar a acontecer agora nos próximos meses, ele é muito importante porque, para além da condenação no STF, a condenação criminal desses militares, é fundamental que haja uma resposta também na esfera militar, uma vez que
A gente até conversou um pouquinho sobre isso ontem, Panunzio, mas os militares eles têm uma história muito mal resolvida com a democracia brasileira. Muito mal resolvida não, pessimamente resolvida com a democracia brasileira. E isso é um movimento que vai fortalecer ainda mais a nossa democracia, o Estado democrático de direito, e pode sim nos proteger de possíveis tentativas de golpe no futuro, que geralmente vem dos nossos militares, Panunzio. E nesse caso é importante ressaltar que o Superior Tribunal Militar tem um alto histórico de condenações no sentido de pedir a perda de patente de militares que acabam caindo no tribunal com julgamentos ali por indignidade, que é o tipo de processo que está submetido o ex-presidente Bolsonaro. Entre 2018 e 2025, foram mais de 80 condenações, 84, se eu não me engano, de 94 casos ali que foram à corte para examinar a perda de patentes. A diferença desses casos para agora é só o nível desses militares, viu? Pela primeira vez a gente tem militares que foram condenados por golpe e generais ali e almirantes, ou seja, oficiais de altíssima patente, sendo julgados na corte e por esse tipo de crime, para que possam perder suas patentes. E aí é importante ressaltar algo que a gente já conversou ontem também, Panunzio. O STM não está julgando se de fato eles cometeram um crime ou não, e sim se o crime com o qual eles foram condenados é compatível ou não com a patente que eles possuem hoje. Ou seja, se é compatível um militar condenado por golpe de Estado que ele tenha a patente de general. Muito bom. Me conta uma coisa, você pesquisou o perfil do relator, não é isso? Exatamente. Eu peguei o perfil de todos os relatores ali para a gente falar um pouquinho, mas segue, Panunzio. Vamos lá, vamos lá então, pode começar. Perfeito. O que nós podemos esperar? Porque é o seguinte, a gente sabe, houve há pouco tempo, né, Kleber? Inclusive foi o próprio Kleber que despertou o assunto aqui no Desperta. Despertou no Desperta é bom, hein? Que trouxe o assunto aqui ao Desperta, mostrando a escaramuça que aconteceu entre um dos ministros militares e a presidente do STM. Todo mundo se lembra disso no finalzinho do ano passado. Foi uma página ruim, né, da história do Superior Tribunal Militar, em que um ministro lá desautorizou a presidente num gesto machista bem ridículo. Agora, no entanto, parece que a notícia é boa, tá, para nós, a julgar pela retrospectiva. Qual é esse retrospecto, César? Perfeito. Então, o Carlos Vuck, que é o que é o relator do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele dentro da sua carreira, eu pesquisei nos sistemas do STM, ele julgou 6 casos de perda de patente. Desses 6 casos, 5 ele votou pela perda de patente dos militares que foram acusados ali, e apenas um caso na Marinha, de um militar que foi acusado de desvios. Eu vou até pegar aqui exatamente qual foi o crime. Foi um crime de natureza funcional, segundo o registro da denúncia na época, relacionado a irregularidades administrativas e descumprimento de deveres inerentes ao cargo sem emprego de violência, grave ameaça ou afronta direta à hierarquia superior, ou seja, um caso de desvio onde ele votou contra a perda de patente, mas esse foi o único caso. Eu vou pedir para a nossa produção também colocar na tela uma artezinha que eu pedi com os demais relatores ali, para a gente entender um pouquinho qual é o cenário. Já está com a arte fácil aí, Alex? Maravilha, obrigado. Então, o relator do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro é o Carlos Vuck de Aquino, que é tenente brigadeiro do ar, militar indicado por Michel Temer ao STM. Já no caso de Augusto Heleno, o relator é o Celso Luiz Nazaré, almirante de esquadra, também um militar, indicado por Jair Bolsonaro. No caso do general Paulo Sérgio Nogueira, é um civil, José Barroso, indicado por Dilma Rousseff. Já o general Braga Neto, ele tem seu caso relatado pelo militar Flávio Marcos Lancia, que é general do Exército e foi indicado por Lula. E no caso do almirante Garnier, temos a relatora é uma civil, Verônica Abdala Sterman, que foi indicada também pelo presidente Lula. Então ali a gente tem uma configuração bem interessante dos relatores ali que vão discutir e vão acompanhar esses casos no STM, Panunzio. Muito bom. Agora, eu sei que você andou fazendo contas aí e chegou a um número de 86 casos desde 2018, né, de perdimento de patente.
que você conseguiu saber sobre isso, Kleber? Olha, como eu comentei anteriormente, foram casos ali de menor patente, e dentro desses casos é importante ressaltar também que ontem mesmo, enquanto havia a distribuição, até deixei separado aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, mas enquanto estava ocorrendo a distribuição dos casos de perda de patente do Bolsonaro e dos demais oficiais por tentativa de golpe, o STM emitiu uma decisão de perda de patente já para outro militar ontem mesmo, num caso ali que foi condenado, onde o militar foi condenado, um major do Exército, por um desvio milionário de 25 milhões em convênios entre o Exército e o DENIT entre os anos de 2004 e 2005. Então, ontem mesmo já houve um julgamento de perda de patente de um militar condenado ali por desvios no Exército, onde houve essa decisão também, Panunzio. Muito bom, vai ser muito difícil para o Superior Tribunal Militar, de repente, não decretar o perdimento dessas... Não é só pela desonra, né, Kleber? Mas é porque a própria história do tribunal não autoriza ninguém a dizer que vão passar o pano aí para o Bolsonaro. Mas em se tratando de militares, né, e representantes do novo fascismo brasileiro, há uma interface grande entre uns e outros. Então vamos ver como é que vai ser essa história toda. Vamos mudar de assunto agora, falar um pouquinho sobre a situação lá no Distrito Federal. Eu conversei ontem com o deputado Chico Vigilante, como eu já disse, e o Chico me disse que está muito difícil lá em Brasília caminhar com a investigação da venda do Banco Master para o BRB. É a mesma situação, a oposição lá tem os 8 votos que precisava para criar a CPI, só que precisa de 13 para instalar. E aí o governador está manipulando lá, né, os seus ativos políticos e está conseguindo até agora manter. O Ibanez anda calado demais, hein, Kleber? O que está acontecendo com ele? Exatamente. Ontem o Ibanez, na verdade, ele fez uma verdadeira bagunça na CPI do crime organizado, né? Ele foi convocado para prestar esclarecimentos. Ele disse que não poderia ir, ele respondeu ali ao presidente da comissão, o senador Fabiano Contarato. E aí ele disse que mandaria o secretário de Segurança Pública, ontem, na terça-feira, para prestar esses esclarecimentos. Porém, nem o secretário de Segurança Pública foi ao Senado para prestar esses esclarecimentos para a comissão. No lugar, foi enviado Alexandre Paturi, que é secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública. Então, o Ibanez deu de ombros ali para a comissão e para os senadores. Ele mostrou ali o pouco interesse, a pouca preocupação que ele tem, de fato, um desdém profundo que ele deve nutrir pelos parlamentares, já que isso ficou muito implícito com essa atitude. E agora os parlamentares, os senadores, já avaliam uma convocação, ou seja, nesse caso ele não poderia recusar, ele não poderia declinar, ele seria obrigado a participar ali, sob penas até de punições maiores, como, por exemplo, a prisão. Inclusive, vale ressaltar que, por muito menos, já teve muita gente já presa em CPIs e CPMIs no Congresso Nacional, e me chama a atenção ali a bagunça e o pouco caso que o Ibanez teve com os senadores nessa situação, Panunzio. Muito bom. Agora, com relação... Porque é o seguinte, na ausência de possibilidade, pelo menos por enquanto, de investigar isso numa CPI própria, autônoma, alguns parlamentares estão tentando levar para a CPI do INSS esses depoimentos que podem estabelecer uma vinculação, né, entre os bancos do corrupto banqueiro Daniel Vorcaro e os desvios lá do INSS. Mas a convocação do próprio Vorcaro deu chabu, falhou, né? Era para ser agora, daqui a pouco, essa semana, e não será mais. Foi adiado, é isso, Kleber? Exatamente. Eu conversei tanto com o vice-presidente da comissão da CPMI do INSS, quanto com o Rogério Correia, que é deputado e membro da comissão, e eles confirmaram que houve ali um pedido da defesa para o adiamento e que agora eles acataram esse pedido e que agora esse depoimento, essa oitiva vai ficar só para depois do Carnaval. Porém, parlamentares criticam o movimento. Por exemplo, o Rogério Correia fala explicitamente, conversou comigo e falou ali na matéria do ICL, depois vocês podem dar uma conferida também, mas ele fala que se for seguir esse prazo, provavelmente a oitiva dele vai ficar só para dia 25 de fevereiro e, quiçá, ali mais para frente. E que, dado o tempo ali de trabalho da comissão, que tem um período determinado para que ela possa atuar, vai até mais ou menos maio, junho, ficaria um tempo muito curto para que eles pudessem fazer todas as oitivas necessárias, uma vez que não é só do Vorcaro, eles precisam fazer outras quebras de sigilo, outras oitivas e depoimentos. Então, isso aperta todo o calendário da comissão e é um alívio para muita gente no Congresso Nacional também esse adiamento, né, Panunzio? Exato, dos dois lados, hein? Vamos ser francos aqui, né?
Falar nisso, como é que está dentro do PT o movimento pela assinatura para a criação da CPI do Master? Kleber. Olha, ontem nós tivemos a reunião da bancada petista na Câmara dos Deputados e, finalmente, eles formalizaram ali a posição deles em referente aos diferentes pedidos de CPI e CPMI que temos no Congresso Nacional para que seja investigado esse escândalo. E a bancada fechou posição em apoiar o pedido de CPI do deputado Rodrigo Hollenberg, que já atingiu o quórum necessário de assinaturas para que possa ser instalada, dependendo unicamente da vontade do presidente da Casa, Hugo Mota, e vão apoiar também o pedido de CPMI, que já é uma comissão mista, né, entre Câmara e Senado, da deputada Heloísa Helena, que começou recentemente, ainda tem poucas assinaturas, mas que vai contar com o apoio da bancada petista também. Eles optaram por não apoiar os requerimentos feitos pela oposição, por motivos óbvios, é claro, mas finalmente fecharam ali uma decisão formal sobre o assunto, Panunzio. Agora, ali tem uma disputa, né? Porque tem 2 pedidos de CPMI, um deles é o da Fernanda Melchiona e da Heloísa Helena, mas tem um outro também que é da oposição ao governo, dos bolsonaristas, né? Então, as atenções estão divididas ali. E o pedido de CPMI, você sabe com quantas assinaturas terminou o dia? Porque já estava tranquilo, né? Tinham conseguido 280 assinaturas ontem, não sei se houve mais, mas isso é mais do que o mínimo necessário para levar o Congresso a instalar essa CPMI, né, Kleber? Exatamente. Na verdade, o pedido de CPMI que já atingiu assinaturas, Panunzio, é o do deputado Carlos Jordi. Esse já atingiu as mais de 280, tanto senadores quanto deputados. Mas, por ser puxada por um parlamentar da oposição, a bancada petista decidiu não apoiar. Por isso que eles estão com esse enfoque agora em dar mais tração e dar mais velocidade e força para o requerimento da deputada Heloísa Helena. Muito bom. Estamos completos por hoje, né? Me falta... tem um assunto aqui que o Kleber separou, que é o depoimento do Matozinho, o piloto da TAP, né? Táxi Aéreo Piracicaba, é isso? Táxi Exatamente. Que é o piloto que serviu, né, na condição de empregado da companhia aérea, do táxi aéreo, ao PCC. Matozinho, você viu ele aqui no CL, foi por aqui que essas denúncias de envolvimento de Ciro Nogueira e tudo mais começaram, né? Mas o que ele vai fazer lá na CPMI do INSS, Kleber? Olha, Panunzio, ontem eu recebi um requerimento do deputado Rogério Correia, justamente pedindo que o piloto preste esclarecimentos sobre as declarações que ele fez ao ICL e também posteriormente em vídeos nas redes sociais, ligando figuras como Ciro Nogueira e Antônio Rueda, presidente do União Brasil e presidente do PP, a figuras do crime organizado e a desvios e escândalos ali, seja no entorno do Banco Master ou até mesmo em casos como o do INSS, já que são figuras ali tanto quanto repetitivas em todos esses esquemas. Então, o deputado fez esse requerimento agora depende de votação da comissão para que ele seja aprovado e o piloto Mauro Matozinho, seja convidado a prestar seus esclarecimentos à comissão, e ali agora vai começar um verdadeiro trabalho de articulação dos parlamentares para que eles possam convencer ali o presidente da comissão, o senador Carlos Viana, a pautar o requerimento e convencer os demais colegas para que votem favoravelmente neste requerimento. Lembrando também que o Mauro Matozinho vai estar hoje no N1 para uma entrevista ao vivo com a equipe do ICL para falar também sobre esse requerimento e sobre as denúncias que ele vem fazendo e fez também ao ICL. Muito bom, Kleber. Muito obrigado mais uma vez. Kleber ocupando muita dignidade aqui, o espaço que é dele aqui nesse jornal. Abração, Kleber. Obrigado. Perfeito. Só uma última chamada, Panunzio. Sobre o julgamento do Bolsonaro, eu fiz um artigo listando ali os próximos passos, tirando algumas dúvidas, porque é um processo complexo, um processo longo. E esse artigo já está lá no site. Eu até acho que mandei para você, Panunzio, o link dele. E eu vou pedir para o pessoal colocar também nos comentários o link, para quem quiser conferir, dar uma lida depois e entender qual vai ser o passo a passo, o que pode acontecer com o Bolsonaro no decorrer desse processo também. Estão lá as informações direitinho para quem quiser acompanhar. Estou mostrando aqui na capa a sua matéria, 10 coisas que você precisa saber sobre o processo de perda de mandato de patente de Bolsonaro. Aliás, muito tardio, né? Bolsonaro é um prototerrorista, ele que ia colocar bombas no Rio Guandu, em instalações militares, deveria ter sofrido esse processo lá atrás, teria virado um pária desprovido de poder, né? Mas o Brasil... Até sobre esse ponto é interessante, Panunzio. Você consegue abrir aquele documento que eu te mandei? Porque na representação
na representação do Ministério Público Militar, as autoridades citam justamente esse processo também, que foi nos anos 80, para fundamentar o pedido de perda de patente do ex-presidente Bolsonaro, ali na página 16, Panunzio. Então, uma página para trás comenta. Aqui. Pode falar. Como está isso? É essa página? Pode subir mais pode descer mais um pouquinho, na verdade, descer. Descendo aqui, mais um pouquinho. Ali, ó. Como salientou o ministro-general do Exército, Haroldo Eriksen, de Fonseca, ao julgarem o então capitão da ativa Jair Messias Bolsonaro culpado das imputações que sobre ele recaíam do Conselho de Justificação, ainda que voto vencido em 16 de junho de 1988. Então, eles buscam, inclusive, esse histórico ali de mal militar do Bolsonaro também para reforçar a necessidade de perda de patente. Um outro ponto importante, mais um pouquinho para baixo na página 17, Panunzio, ali, ó, ponto 4.14. As autoridades também falam, ó, sem muito esforço, portanto, nota-se o descaso do ora representado Jair Messias Bolsonaro para com os preceitos éticos mais básicos previstos no artigo 28. E aí, entre os preceitos, ele fala ali, ó, B, respeito à dignidade humana. E um outro ponto também importante que ele fala é sobre o desdém e o desprezo com o cumprimento das leis, no ponto C. Então veja só como a peça do Ministério Público Militar em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro é extremamente forte na hora de pedir a perda de patente do ex-presidente. Muito bom. Quer dizer que o pessoal, o gado aí na rua vai ter que chamar o capitão só de mito mesmo, né? Porque vai virar mito a patente dele, esperamos todos. Kleber, valeu, muito obrigado, viu? Imagina, tchau, Panunzio, bom dia para você, até amanhã. Gente, vou colocar já o Lula, porque o Lula está aqui, o Lula vai conversar com a gente hoje sobre... Oi, Lula, bom dia. Saudade de você, Fábio, meu caro bem? Lula. Quem tudo bom? Assiste? Tudo bom? Tudo jóia, obrigado por ter se disposto a aparecer. Ontem eu liguei para o Lula à noite, depois que eu vi a pataquada toda que o Hugo Mota inventou lá, eu falei, Lula, eu preciso de você amanhã no programa para dar peso, né? Peso para o assunto, porque realmente é o fim da picada, um Congresso que quer fazer reforma administrativa cortando de tudo quanto é jeito benefícios sociais, de repente invente a jornada 3x1, né, Lula? Além de coisas além do teto constitucional, uma burla patrocinada pelo coronel Hugo Mota. O que é que aconteceu ontem na Câmara? O presidente da Câmara, Hugo Mota, aproveitou o projeto de lei de criação, que é de autoria do Executivo, de criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano, que vai ficar sediado em Patos, cidade natal dele, e que tem como prefeito o pai dele, que é candidato ao Senado agora em outubro de 2026. Pegou esse projeto e encheu de penduricalhos, que foi uma verdadeira caravana holiday, né, para o funcionalismo, sobretudo para o funcionalismo da Câmara e do Senado. Os técnicos, os concursados da Câmara e do Senado, que já têm uma das maiores remunerações do serviço público, a estabilidade, fazem jus a isso pelo concurso, integram os consultores legislativos da Câmara e do Senado, estão no topo da pirâmide, não só salarial, mas de qualidade do funcionalismo. Mas o que é que o Hugo Mota fez? Ele criou uma série de gratificações para auxiliar a turma do Centrão a montar seus gabinetes com pessoas, mesmo sendo de dentro da carreira, mas com pessoas que têm uma maior adesão, né, às suas teses ou que têm menor resistência às maluquices que são urdidas dentro de alguns gabinetes parlamentares. Porque ele criou comissionamentos que podem até dobrar o salário máximo, né, de quem está numa função auxiliar aquela carreira que ele desempenha por ter passado por concurso. E isso, o que é que isso quer dizer? O salário máximo de um funcionário da Câmara ou do Senado pode chegar ao mesmo salário
do deputado e senador, que hoje é na faixa de R$47 mil. Ele criou gratificações que podem dobrar essa faixa salarial, né? Podem levar o salário máximo a quase R$100 mil de um funcionário de gabinete da Câmara ou do Senado, né? Mas também, como essa gratificação pode até dobrar, o próximo passo, porque precisa de uma questão burocrática lá interna administrativa, é você criar uma gratificação, um salário externo para não concursados que seja do tamanho desse mesmo salário. E hoje não é. Hoje o salário máximo para um não concursado que está lá a serviço da Câmara ou do Senado é de R$28, R$29 mil. E o que é que isso significa? Ele está trazendo para si a anuência do funcionalismo de carreira, que muitas vezes é hostil a maluquices que são tentadas dentro do Congresso. Muitas vezes o funcionário de carreira bota o pé na porta e diz: isso aqui não passa, não dá para fazer desse jeito, isso é inconstitucional. E agora ele está comprando a adesão desse funcionalismo com essa caravana holiday que foi engatada no projeto de criação, né, correto do Instituto Federal do Sertão Paraibano. Olha, agora, com essa história dessa gratificação, que pode chegar, elevar o salário para R$80 mil, gente, R$80 mil é dinheiro demais da conta. Aonde o cara que é um funcionário, né, que tem um cargo de gerência, vai ganhar um salário desse na iniciativa privada, Lula? Fala sério. Né, com tão pouco trabalho, porque agora basta trabalhar 3 dias, porque tem um de folga, é jornada 3 por 1. Mas eu quero mostrar para você uma das incoerências na fala do próprio coronel de Patos, né, do Hugo Mota. Vou pedir para o Alex posicionar para mim, porque ele criou uma situação estranha, em que deputados irão ganhar menos do que os seus assessores. Roda para nós aí, por favor, Alex. Presidente. Minuto, presidente. Presidente, só uma dúvida. Essa questão que está sendo votada agora, no caso, os diretores passariam a ganhar mais do que deputado? Extrapolando o teto? Sim. Passariam a ganhar mais que deputado? Um banco de horas, sim. Tá bom, presidente. E fala isso com a maior cara de pau, como se tivesse problema nenhum, né, Lula? Exatamente. Então, as pessoas não... hoje o noticiário está preenchido pelo impacto e muita gente colocando na conta do governo federal esse processo. Não tem... O governo federal foi impactado nisso, sim, porque houve um remanejamento de cargos, a criação de novas vagas em ministérios como o Ministério da Gestão, né, que foi criado nesse governo e que está dando resultados na esplanada. Você criou, remanejou cargos e já há uma previsão orçamentária, né, feita no orçamento de 2026 para compor as despesas dessa criação e remanejamento de cargos, né? Então, isso foi feito e não tem nada a ver com o Poder Executivo. A questão central dessa caravana holiday, como eu estou falando, do Hugo Mota na Câmara dos Deputados ontem, foi a criação dessas gratificações absurdas que dobram o salário do funcionalismo do Congresso, Câmara e Senado, né, em relação ao salário dos próprios parlamentares. Isso é um escândalo. Agora, escândalo também é o silêncio do Ibanez, hein? Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, que está até o talo atolado nessa história do Banco Master aí, que deu de graça 12 bilhões do contribuinte brasileiro e do contribuinte candango, principalmente, mas está caladinho, que é uma beleza, não vai na CPI, foge dos convites, vai mandar representante, não manda. Que coisa, hein, Lula? Fábio, mas tem data para acabar, né? O Ibanez não está imune ao regramento jurídico. Eu falei ontem aqui no N2 e repito aqui no Desperta de hoje, o Ibanez será conduzido sob vara para o próximo depoimento, né, ao qual ele vai ser convocado
na CPMI do crime organizado, e há o risco, sim, de ele ser a abertura da CPMI do Banco Master, que será criada no Congresso Nacional, porque nem o Alcolumbre, nem o Hugo Mota podem deter a criação dessa CPMI, que já tem as assinaturas necessárias e que eles têm que abrir. Eles não podem alegar, como o Hugo Mota está alegando na Câmara agora, que há uma fila a ser cumprida. No caso de CPIs mistas, ele vai ter que vir. E chegará numa situação muito desconfortável. De ontem à noite para cá, eventos que já estão chegando das agências de notícias. Primeiro, uma briga entre os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas, porque o presidente do Tribunal de Justiça, sem pedir autorização aos demais desembargadores do TJ do Amazonas, ele transferiu para o BRB, em carteiras que estavam sustentadas por fundos do Banco Master, 2,7 bilhões de reais em depósitos judiciais. Outra questão, clientes do BRB estão descobrindo, né, nessas últimas semanas, nesses últimos dias, que aplicações financeiras suas, feitas no BRB, estavam calçadas em fundos do Banco Master e do Fictor, sem que houvesse autorização deles. Isso é ilegal e isso integra o rol de ilegalidades apontado pela auditoria interna do BRB. E mais um dado, o BRB está procurando cliente para comprar um terreno enorme que o banco acabou herdando da relação dele com o Master, um terreno aí em São Paulo, na altura do shopping Cidade Jardim, um terreno que estava superfaturado, um terreno que não tem liquidez e que agora o BRB precisa transformar esse terreno em recurso de forma imediata para fazer face aos rombos deixados pelo Banco Master lá. Então, o Ibanez, que era o controlador final do BRB, como governador do Distrito Federal, ele vai ter que responder por todos esses atos e pela relação que ele tinha, que ele criou com o Daniel Vorcaro, nesse processo de aquisição, que foi uma maquiagem, né, de aquisição falsa do Banco Master pelo BRB. Porque virá à tona nos próximos dias algo que não estava escondido, só está esquecido, que é o contrato pelo qual o BRB compraria o Banco Master. Esse contrato, que já era esquisitíssimo, ele criava um segundo banco público chamado BRB Parte. Esse BRB Parte iria ser presidido pelo Daniel Vorcaro. Isso está desenhado, essa arquitetura está desenhada lá nos papéis da Polícia Federal. Esse BRB Parte iria ser presidido pelo Daniel Vorcaro, teria 30% dos votos, né, no conselho do BRB, ou seja, o Daniel Vorcaro era um conselheiro com um poder, né, enorme no conselho do BRB, na criação, né, daquele novo banco privado, e depois de 4 anos, ele poderia até comprar o BRB numa situação privilegiada, entendeu? Poderia haver a privatização do banco. Era uma loucura o desenho do contrato que está lá. E o Ibanez vai ter que responder por isso, e ele sabia o que estava sendo negociado. Lula, quero te agradecer muito aqui, né, a sua vinda extra aqui para brilhantar o nosso programa, ajudar as pessoas a entenderem logo no começo do dia o que nos aguarda aí nas próximas 24 horas. Então, obrigado, até sexta ou a qualquer momento, amanhã em edição extraordinária aqui de novo. Fábio, obrigado você, estou às ordens. E sexta eu acho que vou fazer daí de corpo presente, né, olha, no estúdio. Vamos ver. Então, estou te esperando aqui para a gente beber uma loirinha gelada depois.
Depois não, bem depois, porque beber antes das 11 da manhã é alcoolismo. Não, o Lula não iria fazer isso comigo. Como dizia Vinícius de Moraes, né, não se abre nada antes das 11h30 da manhã. Né? Senão é alcoolismo. Valeu, Lula, um abração para você, obrigado, viu? Nós estamos quase aqui no encerramento do programa. Que horas são aqui? São 7h56, então ainda tem uns minutinhos aqui. Só para mostrar para vocês mais alguns destaques aqui. E esse aqui foi algo que enterneceu o país, né? E a polícia lá de Santa Catarina, depois de tantos desvios, de um jogo de tráfico de influência, de uma tentativa da família de neutralizar um porteiro que testemunhou o assassinato bárbaro do cãozinho Orelha, né? A polícia concluiu o inquérito e um adolescente foi indiciado, que fala? Enfim, foi apontado, né? E adultos também. Eu vou ler para você aqui um trechinho da matéria, porque eu tenho certeza que o seu coração grande também achou essa história um horror. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu ontem um inquérito que apurou a morte do cão Orelha e os maus tratos que sofreu também o cão Caramelo lá em Florianópolis. No caso de Orelha, a corporação pediu a internação de um adolescente, aquele que foi para os Estados Unidos, ganhou de presente da família abastada dele uma viagem para os Estados Unidos, para ficar longe da lacração aqui, das consequências do que fez, né? No episódio envolvendo Caramelo, diz aqui a reportagem no site do ICL, 4 adolescentes foram representados pela corporação, pelo Ministério Público. Por se tratarem de suspeitos menores de 18 anos, a Polícia Civil não divulgou nomes, idades nem a localização dos envolvidos. A investigação seguiu os parâmetros do ECA, que prevê sigilo absoluto em procedimentos envolvendo crianças e adolescentes, tá bom? Só para finalizar, aqui a última informação: procedimentos conduzidos pela Delegacia Especializada no Atendimento de Adolescentes em Conflito com a Lei e pela Delegacia de Proteção Animal, ambas na capital. O inquérito foi remetido ao Ministério Público e ao Judiciário. Essa Delegacia de Proteção Animal é para cuidar do gado lá em Santa Catarina, né? Pessoal, é isso aí, estamos terminando aqui. Deixa eu mudar de câmera aqui, porque eu quero que você veja aqui no meu telão. Olha aqui, olha, isso é o que a gente está promovendo a partir de agora, né? No dia 12 de fevereiro, quinta-feira, outra semana, tá bom? O GECE vai estar aqui junto com o Lindener, fazendo a aula introdutória do nosso curso de pós-graduação aqui, tá bom? O Pacto da Impunidade, porque as elites não pagam por seus crimes. Para garantir a sua vaga, você vem aqui, olha, no despertacl.com.br, deixa o seu e-mailzinho aqui e a gente vai te mandar o convite para participar dessa aula magna. Quem sabe se você não topa estudar aqui nesse curso tão prestigiado do ICL. E se não quiser estudar, vale super a conversa, porque esses dois aqui são dois craques, né? Isso dito, bom dia para você, muito obrigado pela audiência. Temos aqui a audiência, voltamos aqui para o primeiro lugar de novo, isso me dá um prazer enorme de anunciar toda vez. Temos agora 20.261 pessoas, em primeiro lugar, bem à frente da Jovem Pan News aqui, que está com um pouco menos de 19 mil. Então, super obrigado para você pela sua audiência, tá bom? Um abraço, até amanhã. Tchau. Um jovem negro é preso por roubar um celular. Fica meses na cadeia esperando o julgamento. Um banqueiro desvia 17 bilhões. O processo dele corre em sigilo, ele continua livre e os advogados mais caros do país trabalham para ele. Isso não é uma coincidência, é um projeto. É o Pacto da Impunidade. No dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira, às 20 horas, eu e Lindené Pareto vamos explicar como funciona o Pacto da Impunidade no Brasil, na aula inaugural da nossa pós-graduação.